A eleição brasileira de 1960 foi a última eleição direta antes de ocorrer o golpe militar de 1964. Foi uma disputa entre o ex-ministro da Guerra Henrique Marechal Lott e o populista e ex-governador de São Paulo Jânio Quadros. Essa eleição ficou marcada por uma série de acontecimentos políticos significativos. O presidente Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático PSD, cumpriu seu mandato de 5 anos e não poderia concorrer à reeleição de acordo com a Constituição da época. Ele promoveu o ex-ministro da Guerra Henrique Lott como seu sucessor, apoiado pela coligação PSD-PTB. Do outro lado, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, lançou-se como candidato pela oposição, liderando uma coalizão que incluía a União Democrática Nacional e o Partido Democrata Cristão, o PDC. O Jânio Quadros ganhou uma certa notoriedade por sua campanha populista e anticorrupção, promovendo varrer a corrupção do país com a sua vassoura como símbolo. Como a maioria já sabe ou deve saber, Jânio acabou sendo o vencedor da corrida presidencial, o que acabou gerando várias consequências, como a renúncia de Jânio juntamente com a posse do vice-presidente João Goulart e o golpe militar de 1964. Mas e se os resultados fossem diferentes? E se o Lott tivesse ganhado a corrida presidencial? Como isso poderia afetar o Brasil e posteriormente os presidentes que futuramente poderiam vir a governar? Se você está curioso, então fique neste vídeo que eu te explicarei o que poderia ter acontecido com a base nos meus conhecimentos e opiniões sobre o assunto. Antes de iniciarmos o cenário, precisamos entender o que foi a época populista do Brasil. O período populista foi uma época do Brasil que durou de 1946 até 1964, sendo terminada com um golpe militar. Esse período ficou marcado por políticas populistas, incluindo um aumento drástico da industrialização, um aumento da população urbana e do bem-estar social. Ao todo, tivemos 9 presidentes. O último presidente desse período a ser eleito democraticamente foi Jânio Quadros, que após várias polêmicas e decisões bastante comuns, como a proibição de mulheres de usarem biquíni nas praias do Rio de Janeiro e com uma aproximação maior do Brasil em relação aos países socialistas em plena Guerra Fria, fizeram Jânio se decair, fazendo com que o mesmo renunciasse após 7 meses na. Após a renúncia de Jânio Quadros, o então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, acabou assumindo interinamente a presidência, conforme determinava a Constituição da época. Mazzilli ocupou o cargo por apenas 13 dias, de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961, enquanto se buscava uma solução para a crise. João Goulart, o vice-presidente da época, estava em uma viagem oficial para a China, logo não podia tomar posse da presidência. Após a sua volta ao Brasil, foi cercada por tensão devido à oposição de setores militares que não queriam sua posse. Após intensas negociações, um acordo foi alcançado, através da adoção do parlamentarismo que limitava o poder do presidente e dava permissão de eleger um primeiro-ministro. Com o resumo já esclarecido, podemos finalmente voltar ao cenário e ver o que poderia ter realmente acontecido de diferente. Governo Lott, 1961 a 1966. Vamos supor que nas eleições de 1960, após ter recebido o apoio de JK e juntamente com o apoio de uma parcela da população, suponhamos que Lott consiga vencer a corrida presidencial. O mesmo tomaria posse no dia 31 de janeiro de 1961. Uma de suas primeiras iniciativas seria a continuidade do governo de JK, tendo uma abordagem muito mais moderada em comparação com o seu adversário. Após ter conquistado a presidência, Teixeira Lott tinha um grande desafio. No caso, seria tentar controlar a inflação que já estava alta para aquela época, incluindo também a alta dívida externa deixada por JK em consequência da construção de Brasília. Com isso, Lott tentaria continuar com a industrialização do país ao mesmo tempo que tentaria impulsionar economicamente o Brasil, enquanto tentava manter as contas públicas em ordem. No geral, o Marechal Lott realizaria um governo popular, sem problemas com os militares, por ser obviamente, mantendo boa relação com os Estados Unidos da América e sendo um país abertamente anticomunista. Para as eleições presidenciais marcadas para 1965, o ex-presidente Juscelino Kubitschek se lançaria candidato, confrontado pela oposição da União Democrática Nacional, o maior partido de oposição da época liderada pelo conservador Carlos Lacerda.
Levando em conta a alta popularidade do Partido Social Democrata e um governo bem-sucedido de Lott, Juscelino Kubitschek conseguiria se reeleger para o segundo mandato, sendo o primeiro presidente a conseguir um segundo mandato na República Populista. Já no poder, Juscelino realizaria um governo bem mais estável do que o seu primeiro. Sem uma obra tão grande como a construção de Brasília, o governo JK viria renomado e com um novo slogan: 5 anos de agricultura para 50 de fartura, sendo seguido por um crescimento imenso do agronegócio e uma valorização dos produtos do agro brasileiro mundo afora. A valorização dos produtos brasileiros traria um crescimento econômico estável, uma queda da dívida e da inflação, sendo ainda ampliado com o milagre econômico de 1969. No geral, o JK realizaria um governo de estabilidade no Brasil, com o comunismo parecendo bem distante, queda da inflação e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social das populações urbanas e rurais, impulsionada pela intervenção estatal na economia. Agora, de 1970 em diante, será 100% supositório, pelo motivo de não haver dados de tal eleição na nossa realidade. Com uma boa popularidade, Juscelino Kubitschek lançaria o desconhecido nacionalmente, mas então governador de Pernambuco, José Hermílio de Moraes, mais alinhado ao progressismo e ao trabalhismo. A oposição da UDN, conjuntamente com outros partidos conservadores como PDC, PL e PTN, lançaria o então popular senador por Guanabara e ex-candidato a presidente em 1965, Carlos Lacerda, fortemente apoiado pelas mídias de televisão, rádios e jornais, devido ao crescimento natural do neoliberalismo na década de 70 e o medo geral da população de práticas esquerdistas. Além de Hermílio ser um candidato desconhecido nacionalmente. Sendo assim, Carlos Lacerda, com apoio da mídia, consegue se eleger presidente do Brasil, sendo o primeiro presidente da UDN. Agora, a continuidade da história e um possível governo de Carlos Lacerda se torna uma tarefa difícil para se prever. No entanto, usando de base o conteúdo de seus livros, como O Poder das Ideias, que apresenta ideias liberal-conservadoras, ou seja, liberal na economia e conservador nos costumes, certamente veremos um governo com privatizações, abertura de mercado, prestígio à iniciativa privada e menos influência do Estado nos setores da sociedade. Levando em conta a onda de neoliberalismo em todo o mundo entre os anos 70 a 80, o Brasil se aproximaria do FMI e do sistema financeiro. A economia se manteria em rápida ascensão e Lacerda conseguiria realizar um governo popular, com forte investimento em educação e na formação de profissionais, na saúde pública e na preservação dos bons costumes, sem abalos econômicos. A partir de 1973, o Brasil viria a sofrer um pequeno baque econômico causado pela crise do petróleo que ocorreu naquele mesmo ano, o que acabou fazendo o preço do petróleo triplicar e afetando significativamente o milagre econômico. Aqui não temos uma certeza de como Lacerda iria reagir à crise, mas eu deduziria que as medidas que ele usaria para conter a crise poderiam ser as mesmas da que foram implantadas pelo governo militar, onde o governo começou a investir no projeto Pró-Álcool, um programa que estimulava a criação de veículos movidos a álcool, o que fez com que o Brasil diminuísse a sua dependência do petróleo. Depois do governo de Lacerda, fica completamente difícil de prever quais presidentes iriam sucedê-lo e quais candidatos poderiam participar da eleição. Alguns possíveis nomes poderiam entrar no lugar, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Ciro Gomes, até mesmo Miguel Arraes e etc. Mas como disse, fica difícil realmente prever quais candidatos realmente chegariam na presidência. Portanto, somos obrigados a ter que encerrar o vídeo por aqui.